Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais uma live, mais um dia aí trazendo conhecimento, trazendo aí entretenimento para vocês, trazendo aí assunto para que vocês possam refletir, assunto sobre psicologia, sobre psicanálise e, acima de tudo, sobre a nossa fé, para que a gente possa não só ter uma saúde mental melhor, mas que, acima de tudo, nós possamos ter uma saúde espiritual melhor também. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, povo. Estamos aqui mais uma sexta-feira, né? Para trazer conhecimentos, como a Priscila disse, e como alguns ainda não nos conhecem, vamos nos apresentar, né, Pri? Porque sempre tem pessoas novas chegando, né? Sim, Eu sou sim. Andréa Rodrigues, sou pastora, sou psicanalista, sexóloga e terapeuta cristã, e nós estamos aqui todas as sextas-feiras trazendo conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre oficina, mente vazia, oficina do diabo. Já ouviu É, esse termo? Alguém já ouviu? Eu ouvi muito. E você, Pri? demais. Quando a gente está ósseo, né? Esse termo aí é o que é mais usado, né? Muito bem, meu nome é Priscila Domingos, para quem não me conhece, também sou psicanalista cristã, terapeuta, psicopedagoga, professora, mãe, esposa, serva de Deus, amiga da Andréia, né? E aqui estamos mais uma vez para poder ofertar e oferecer conhecimento para vocês. Mente vazia, oficina do diabo é o nosso tema de hoje. E aí, você já ouviu? Você que está acompanhando aí, né? Quantas vezes a gente já ouviu esse tipo de ditado, né? A gente tem muitos ditados populares brasileiros, e às vezes, principalmente quando os pais da gente quer dar algum tipo de lição de moral, eles vêm com esses ditados, né? Mas você já parou para pensar o que, que seria essa mente vazia? Né, André? O que, que é essa mente vazia? Será que é quando eu estou ali descansada, eu estou tranquila e a minha mente está vazia? Será que é isso que é uma mente Hum, vazia? O que, que você acha, André, que é uma Não, mente eu, vazia? eu acho que não. Eu acho que não é só isso, não. Nós precisamos descansar também, né? Ter aquele tempo de sossego, descanso. Mas mente vazia é quando não ocupamos ela com coisas boas, né? De repente estamos ociosas, e aí começamos a pensar pensamentos negativos, pensar coisas ruins, coisas que nem aconteceu ainda, e quando vai, pensamos que vai acontecer, mas não no sentido bom, no sentido ruim. Então, é esse tipo de pensamento que acaba preenchendo quando a nossa mente está vazia, quando ela está ociosa. E você, Pri, o que que você me diz aí? É isso que eu entendo também. A tudo que aquilo que é vazio, né? Ele, em algum momento, ele vai ser ocupado por alguém, né? Então, se a sua mente é uma mente que você não tem bons pensamentos, não, principalmente se você não tem pensamentos à luz da palavra de Deus, né? Se você tem ali coisas ali que enrustida em você, coisas do passado, coisas que te fizeram mal, e você só ficar produzindo aquilo, não ocupar essa mente, essa casa espiritual que é a nossa mente, nosso coração, né? Alguém vai ocupar. Então, se você não colocar algo ali de útil, alguém vai querer tomar conta, né, André? E até a gente estava falando aqui em off, né, sobre aquela passagem que fala que a casa, né, quando a casa tá limpa, né? Daí sai um demônio, daí ele perambula por tudo. Quando ele vê que a casa volta e a casa tá lá limpa e vazia, isso é o que mais pega, e não é nem limpa, é vazia. O que, que ele faz? Bom, vou voltar a morar nela, não tem ninguém ali, né? E além dele voltar, ainda traz com ele mais 7 demônios, mais 7 espíritos. Então, totalizando aí 8, né? 8 espíritos imundos, 8 demônios. Então, se a sua casa, que é a sua mente, aliás, casa é uma palavra assim, versátil até, né? Sua casa, casa terrena mesmo, né? Sua casa, seu corpo, sua casa, sua mente, sua casa, seu coração. Se tiver vazia, em algum momento alguém vai querer ocupar. E aí que mora o perigo. Quem está ocupando, né, a sua casa, seja ela qual for, a sua casa, né, casa terrena, casa quatro paredes, seja a sua casa, seu corpo, a sua mente, seu coração, quem está ocupando? Será que é Cristo? Né? Ou ela está vazia aí porque você não está dando um sentido devido para ela, não está cuidando dela e tem alguém aí rondando porque quer cuidar dela? Então, é uma boa reflexão, né, André?
Sim, e assim, é muito sério, né, Priscila? Porque hoje, como a gente estava dizendo, os nossos pais, a minha mãe mesmo, quantas vezes ela fala assim: ah, menina, vai ocupar sua mente com coisas boas. Mente vazia é a oficina do diabo. Então, você vê que é um termo não só de nós cristãos, mas também de pessoas que não são cristãs, porque elas também já tinham esse ditado desde a época da nossa avó, porque eu ouvia minha avó, ouvia minha mãe falando, muitas pessoas falando. Por quê? Quando nós deixamos a nossa mente vazia, sem ocupar com coisas boas, ela realmente vai ser uma oficina do diabo. E é essa brecha que ele precisa para infiltrar pensamentos ruins, né? Aquele mesmo, nós temos aqui, eu deixei aqui uns versículos separados, Provérbios 4:23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, a mente é o campo onde os nossos pensamentos nascem, né? Então, o que não é guardado é ocupado. Então, quando nós não ocupamos com coisas boas, com coisas que nos edificam, realmente vai ser a oportunidade do inimigo colocar coisas ruins. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí. Quando nós estamos ociosos, o que a gente faz? A primeira coisa que a maioria das pessoas fazem é ir para frente da televisão. E muitas pessoas vão assistir coisas que não são boas. Vão preencher a mente com filmes de terror, vão preencher a mente com noticiário que só falta sangrar quando você liga a televisão, vão preencher a mente com pornografia, vão preencher a mente com fofocas, coisas mentirosas. Então, olha só, quando nós não temos esse cuidado, se nós estamos ali ociosos, com a mente vazia, a gente pode preencher com muitas coisas ruins que vai nos trazer muito prejuízo. E assim, a luz da vida, quando nós preenchemos a mente com esses tipos de coisa, nós damos legalidade para o inimigo entrar na nossa casa. Sim, falou tudo. Tem até um filme que chama Oficina do Diabo, né? É um Sim, filme que, se não me sim. engano, você assistiu? Que a gente Eu conversou assisti, sobre. assisti. Gente, que filme maravilhoso! Você que está nos Sim, ouvindo agora ou que vai nos ouvir depois, gente, assista, tá? Ele tá no aplicativo da Brasil Paralelo, mas vale a pena, né? É uma plataforma de streaming muito boa, baratíssima, certo? Acho que é R$ 10 por mês, se não me engano. Vale muito a pena porque tem outros conteúdos lá. Então, esse filme, ele fala, sabe, assim, claramente, é um filme cristão, não é cristão evangélico, mas é um filme cristão. Então, o sim. conteúdo dele deixa muito claro ali as Não, aquele, sugestões que o aquele inimigo filme dá. registra tudo, né, Priscila? Sim, Aquele resume filme, tudo. assim, no início, ele, assim, é até meio, como se diz, quando eu fui assistir, eu orei antes, falei, Senhor, eu vou assistir, mas eu quero entender um pouco sobre isso, né? Guarda minha Certinho. mente, guarda meu coração, né? Porque nós, como terapeutas, nós precisamos ter conteúdos, nós precisamos assistir algumas coisas, né, Priscila, para a gente usar até mesmo como ferramenta. Então, quando eu comecei a assistir, eu não assisto filme de terror, não gosto. Já assisti quando eu era adolescente, quando eu era criança, e eu não conhecia a palavra de Deus. Então, eu achava, nossa, que era legal, eu assistia, meus pais deixavam, não estava nem aí, só que eu não sabia que isso fazia um prejuízo para mim. Então, hoje, eu não recomendo que ninguém assista, porque dá legalidade para o inimigo entrar dentro da nossa casa. Quando eu Verdade. fui assistir esse filme, Oficina do Diabo, quando eu falo o nome Diabo, todo mundo já vai imaginar que ali, né, vai ser coisas horrorosas de estar assistindo. Então, no início, Possessão, né? é, Terror. sim. E assim, e às vezes as pessoas, Priscila, acham que o diabo vai aparecer com chifre, garfo e cauda. Verdade. E não é Como se ele assim. fosse bobo, né? Sim, ele É. não vai se apresentar para as pessoas desta forma. Ele não vai se apresentar de forma terrível, de forma horrenda, porque todo mundo vai correr.
não vai querer estar perto. Ele vai se apresentar de forma aonde ele vai trazer brilho para nossos olhos, aonde ele vai trazer beleza. Ele pode nos enganar desta forma, como tinha o ditado antes, que o inimigo ele vem como sapatinho de algodão, que as pessoas não percebem. Ou então ele vem com um prato de bandeja bem bonito para a gente, para que nossos olhos brilhem e queira participar dessa bandeja, né? Então, nesse filme, no início, quando eu comecei a ouvir, eu falei, ai, Senhor, será que eu vou conseguir assistir esse filme? Mas, assim, é só no início que eu fiquei um pouquinho impactada, porque, assim, é uma coisa, assim, bem séria do que estava acontecendo ali, da vida real, o que acontece no dia a dia. Só que ele foi mostrando no filme realmente como ele age numa mente vazia, como que ele age no pensamento, porque o que que acontece? O inimigo, ele fica ao nosso derredor, até a Bíblia mesmo diz. Quando ele foi atingir Jó, é onde ele estava? Ao derredor da terra, né? Ele estava passeando ao derredor. Então, onde ele pediu para tocar em Jó. Então, ele não está ao nosso redor. Quem está ao nosso redor são os anjos do Senhor. A Bíblia mesmo fala, os anjos do Senhor acampam ao lado daqueles que temem e os livram. Então, assim, o inimigo, ele fica ao nosso derredor e ele fica só observando tudo que nós fazemos, né? Ele observa nossos passos, ele observa com quem nós conversamos, ele observa o que nós fazemos para poder agir. E nesse filme relata muito isso. Quando o jovem ia fazer alguma coisa, ele soprava na mente do jovem. Então, é isso que nós temos cuidado, quando a nossa mente está vazia, o inimigo soprar. Quando nós preenchemos a nossa mente com coisas boas, com a palavra de Deus, aqui na minha mesa sempre tem, sabe, a Bíblia, e às vezes, sempre assim, eu levanto, eu procuro ler, mas quando nós assim, ocupamos nossa mente, já levantando, lendo o versículo, meditando, não dá, nós não damos brecha para ele colocar coisas ruins na nossa mente. Não tem como. Mas quando a pessoa não tem uma vida com Deus, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de jejum, uma vida de palavra, de estar cultuando, ela vai ter espaço para quê? Né? Vai ser Exatamente. preenchido com o quê? Com coisas ruins. E muitas das vezes, e agora nós temos uma ferramenta que é tremenda, uma ferramenta poderosíssima, tanto para fazer o bem como para fazer o mal, né? Que é Sim, o a celular, internet. as telas, a Sabia. internet, né? A internet, É, através da internet que a gente vê pelo celular. E a gente carrega 24 horas por dia o celular na nossa mão. Tanto é que as pessoas hoje não vivem mais sem esse aparelho. Não vive mais. O notebook ficou para trás, o tablet ficou para trás. Então, assim, o que usa muito mais hoje é o celular. A gente carrega, nós temos uma ferramenta na mão, uma arma que ela pode matar ou ela pode dar vida. Depende de como a gente vai estar usando nas mãos aonde nós podemos preencher a nossa mente com coisas ruins se ela estiver vazia, se ela não estiver sendo ocupada. exatamente. É interessante a gente até deixar bem claro o que seria deixar essa mente vazia, né? Que lógico, a gente já entende, já sabe que quando eu sou uma pessoa que não trabalho, não leio a Bíblia, principalmente, né, não busco a presença de Deus, mas até vamos deixar essa questão espiritual um pouco de lado, né? Porque nem todo mundo que vai assistir é cristão. Mas vamos agora para num âmbito geral. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não leio, eu não assisto um filme de qualidade, eu não passeio com a minha família, né? Eu vivo de preguicinha ali, inclusive, como você mesmo falou, mexer no celular, né? Aí o que, que vai acontecer? Principalmente, gente, é uma coisa muito séria que eu vou falar e muito real. Eu tô falando isso de mim mesmo, que já aconteceu comigo, tá? Essa mente vazia, porque eu não tô fazendo nada produtivo. É só bobeira. O que, que ela vai acontecer? Eu vou principalmente resgatar coisas do passado, né?
vão vir coisas do passado. Por exemplo, vou assistir uma coisa que não produz nada, lá acontece alguém, alguém apanha, é agredido, eu vou lembrar e vou comparar, ou eu vou fazer fofoca, ou vou me envolver em fofoca, e vou trazer sempre à tona coisas que não prestam, coisas que não são boas. Então, quando a gente fala de mente vazia, oficina do diabo, né, assim, tem gente que interpreta isso só de uma forma pesada. Nossa, então o diabo vai dominar você, vai ficar do seu lado, coisa do tipo. Sim e não, né? Não é, nem tudo é culpa do diabo também, né? Não é só uma questão espiritual, mas é uma questão de futilidade. Quando a sua mente ela é fútil, ela não produz coisas boas, você vai trazer à tona coisas que não são necessárias, mais coisas boas ainda que vão te atrapalhar no dia a dia. Por quê? Porque ela não para de pensar. Pode pensar, ó, pode ver. A gente dorme, a gente descansa, né? A gente viaja, a gente conversa, o que for, mas a mente ela não para. Nem dormindo ela para. Então, se eu deixo ela suscetível a coisas inúteis, as coisas fúteis, sempre vão vir à tona coisas inúteis e coisas fúteis, coisas que não vão me trazer uma saúde mental agradável. Aí agora, envolvendo de novo a espiritualidade, que eu falei no começo, para a gente deixar de lado, aí sim a gente entende que realmente não é só uma mente vazia, né, e pensamentos ruins, pensamentos fúteis, não. Aí é literalmente uma mente vazia e uma oficina do diabo. Como você falou no começo, é legalidade. Se eu não preencho, né, como a gente falou também no começo, a minha casa, né, se eu não preencho a minha casa com a presença de Deus, alguém vai querer ocupar. E quem é esse que está querendo ocupar? Quem é esse que vai ocupar? Então aí vão vir aí lembranças, memórias, pensamentos, fabricar ideias. Pode ver que as pessoas mais maléficas são as pessoas que não têm ocupação. Pode reparar isso bem. Pessoas que vivem no passado, que vivem sempre ruminando aquilo, sempre lembrando do que fizeram, que deixaram de fazer, são pessoas que não são ocupadas. Pessoa que trabalha o dia inteiro, pessoa que tem casa para arrumar o dia inteiro, pessoa que trabalha na igreja, pessoa que tem muita atividade, quando ele está desocupado, ele está lendo a Bíblia, ele está fazendo alguma coisa produtiva, está ajudando o próximo, ele não tem espaço para ficar pensando bobeiras. Não tem, gente. Olha, eu dou minha cara a tapa. Não tem. Não tem isso. É, Tanto que é uma das práticas que a gente fala, né, André, sim, para os pacientes. Ocupa a sua mente. Vai sim, pensar naquilo que é bom. Vai ler um livro, né? Vai ouvir uma música, um louvor, vai passear para ocupar a mente. Então, quem fica de bobeira acaba, com certeza, ficando suscetível a pensamentos inúteis, pensamentos fúteis, né? Deixa eu só dar aqui um oi aqui para as pessoas que já entraram aqui, Andréia. sim. Ah, Drica Lima, pastora, pastor, né? Nossa, tá, é tudo emendado? Antonioni. Isso, Antonione. Difícil, hein? Tinha que falar para ele falar Josiane. uma coisa sobre isso aí também. Que Hã? ele fazendo pôr no comentário aí, né? Porque é um pastor e a gente Sim. gosta de ouvir pastores falando também, né? Pessoal, dá a opinião de vocês aí, façam perguntas, façam críticas se quiser também, não tem problema. Mas vamos interagir aí. A Josiane, Regiane Mendonça, a Amanda, Elaine Dourado, Érica e Alexandre, Jucimara, Jefferson, Daisy, a Andressa Oliveira. Gente, boa tarde. Deus abençoe a vida de vocês. Que essa live aí possa ser algo de bênção na vida de vocês. E ajuda a gente aí, vai mandando pergunta, vai fazendo comentários aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mas é basicamente isso. Como a gente estava falando do filme, quem estiver assistindo a gente, né, vale a pena, gente. Esse filme não tem nada a ver com filme de terror, tá? Eu passei para uma paciente minha, ela falou que ela assistiu 5 minutos, a hora que ela viu o diabo ali falando, né, na orelha do personagem principal, ela já desligou porque ela ficou com medo, que achou que era filme de terror. Esse diabo, né, do filme, ele é um homem normal, comum, né? Não é igual a pastora falou, né, com chifre ou coisa do tipo. Não, ele é um homem comum, né, aparência comum. Então, acho que é exatamente para isso, para a pessoa não levar para o lado, né, do filme de terror, né? Mas é um filme sensacional que a gente vai entender literalmente a vazão e a legalidade que a gente dá, que na verdade, né, tem até aquele versículo que fala, né, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, que dele procede a fonte da vida. Quando a Bíblia vem falar de coração,
Ela não vem falar do coração carne apenas. Ela vem falar do coração emoções e principalmente do coração mente. Então a palavra alma, mente, coração, ela está muito ligada na Bíblia. Então, Sim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda suas emoções, guarda sua mente, né? Guarda sua alma. Por quê? Porque é daí que vai surgir, é daí que você vai ter vida. Caso contrário, qual que é o contrário da vida? A morte, né, André? é, e assim, nesse filme aí, infelizmente, a gente já viu acontecer na vida de muitas pessoas, o que relata nesse filme, infelizmente. Então, quando a pessoa não protege a mente dela, né, não guarda a mente dela, a tendência é acontecer só coisas ruins. Porque o que que vai acontecer numa mente vazia, né? Eu até anotei algumas coisas aqui para a gente comentar. Olha só, em Mateus 12, 43, 45, Jesus fala do espírito imundo que sai e depois volta, encontrando a casa vazia, varrida, ornamentada, ou seja, limpa, mas não preenchida. É o que você estava dizendo agora há pouco, né? Então, assim, se o espírito mundo ele sai e volta e encontra a casa dessa forma, vai ser um lugar fácil para ele acessar novamente. Então, não basta expulsar o mal, é preciso preencher com o bem, com coisas boas, né? Então, vamos lá. O que significa mente vazia na prática? Não quer dizer, não é descansar, não é ficar em silêncio, não é meditar. Mente vazia é mente sem direção, sem vigilância e sem conteúdo saudável, como nós estávamos dizendo aqui. Então, uns exemplos bem práticos. Excesso de ociosidade, pensamentos repetitivos e negativos, ruminação emocional, falta de propósito, ausência de vida espiritual ativa, consumo excessivo de redes sociais sem filtro. É o que nós estávamos dizendo. Então, o Provérbios diz, né? 23, 7. Eu gosto muito desse versículo, que às vezes eu cito também para meus pacientes. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então, assim, nós temos que tomar cuidado, né? Então, assim, tem que ter cuidado com esses exemplos práticos que nós dizemos aqui. Excesso de ociosidade, pensamentos repetitivos, negativos, principalmente, tem muito pensamento negativo que só atrai coisas ruins, né, Priscila? O que nós falamos também, porque, assim, a palavra tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, se você está com pensamento negativo, você vai reproduzir falando. Tem também aquele versículo que fala, né? A boca fala que o coração está cheio, né? Sim. Então, se eu estiver cheio desses tipos de coisas ruins, já teve pessoas que eu parei para conversar, e até pacientes, Priscila, que você só vê coisas negativas saindo da boca dele. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não faço, eu sou depressiva, eu sou ansiosa, eu sou amaldiçoada, porque tem gente que fala, eu sou desprezada. Olha só, está afirmando, É. está tudo afirmando com coisas que está tudo aqui na nossa mente guardada e ela está reproduzindo. E conforme ela vai reproduzindo, vai acontecendo mesmo. Nossas palavras têm poder. Então, temos que tomar muito cuidado mesmo. E assim, o excesso é excessivo de redes sociais sem filtro, é o que a gente estava dizendo também. Hoje é uma das coisas que mais pega é o excesso, né? Então, assim, a Andréia, mente. deixa eu Oi? só te interromper um negócio aí que você está falando que é muito interessante, senão depois eu vou esquecer. Você falou Sim, dessa questão da rede social, né? Uma coisa que eu acho muito interessante e eu alerto bastante paciente quando acontece esse tipo de coisa é, por exemplo, o paciente, se ele tem problema ou ela tem problema, né, com o cônjuge, às vezes a pessoa fica vendo vídeo o dia inteiro de problema com o cônjuge. Sabe? É porque a mulher não sei o quê, é porque o homem não sei o quê, a pessoa só fica naquele vídeo. Isso vai alimentar ainda mais o problema que ela tem, porque ela vai caçar ainda mais. Viu? Olha lá, o homem do vídeo falou: minha mulher é assim, meu marido é assim. Isso não presta, gente. Então, se você tem problema com seu pai, não fica assistindo vídeo de problema com o pai. Tem problema com a esposa, com o esposo? Não fica assistindo vídeo de problema com o esposo, com a esposa, porque isso vai alimentar ainda mais aquele ressentimento que você tem.
né? Então, é exatamente isso. Ocupa com coisas que prestam. Ocupa ao contrário. Estou com problema com meu marido, então vou ler, vou assistir o que eu posso fazer para melhorar o meu casamento. Eu. Não o que o outro tem que fazer. Né? Ao contrário. Então, daí sim você vai estar ocupando a sua mente com uma coisa que vale. Agora, você ficar ocupando a sua mente só com o defeito do outro, não vai te ajudar em nada. Só vai piorar ainda mais o relacionamento. Não é verdade, André? Sim, tá, mas e as comparações também. Por quê? É. Que eu falo? O perigo das redes sociais sem filtro, né? Tem pessoas ali que elas postam uma vida maravilhosa. E às vezes é tudo fachada, não é aquilo. Não é aquela vida maravilhosa, deslumbrante, sem problema nenhum. Aí a pessoa começa a se comparar que na casa dela não é daquele jeito. Na casa dela não tem. Na casa dela não é. A Na grama não é casa igual. dela não existe isso. Tá certo, tem muita gente que realmente vive bem, bem financeiramente, no relacionamento, né? Um trata o outro bem. Isso é bom ver, é saudável. Mas tem muitos, principalmente, se você for parar e analisar e investigar, tem muitos artistas, blogueiros aí, que é fachada. É uma fachada, é uma máscara que usa ali. E às vezes a gente sabe pelos nossos pacientes também, Pri, que às vezes tem pessoas ali que estão postando uma vida maravilhosa, uma vida 100% feliz, que é uma vida que eles queriam estar vivendo e não estão vivendo. E É aí uma as mentira, pessoas né? que estão com a mente vazia ali, né, que estão com a mente passando por problemas, só por algumas decepções, começa a achar que a vida dela não tem sentido, Misericórdia. que só a vida do outro é boa, só a vida do outro é assim. Então, o que vai acontecer? Ela vai dar mais lugar ainda para pensamentos ruins na mente dela. É verdade. A gente, igual a gente falou da casa vazia, né? Se eu não ocupar com aquilo que é bom, acabo só produzindo esse tipo de coisa. E se é uma coisa que a mente vazia produz, sabe assim, que eu tenho reparado, principalmente em pacientes, sabe o que que é? Hum, Paranoias. Gente, como uma mente vazia produz paranoias? Porque a gente sim, fica pensando assim, não, ela foi lá, daí ela falou não sei o quê. O que será que ele respondeu? Ah, ele deve ter falado não sei o quê. Ah, então ele gostou. Não, então, a gente fica conjecturando, fabricando ideias, sabe, assim, e se acha muito inteligente ainda, acha espertão, sim. né, que, não, ele não vai me enganar, ela não vai me enganar, porque você produziu uma coisa na sua mente. Se a tiver de acontecer, por exemplo, uma traição, que é até o exemplo que eu tô dando aqui hoje, vai acontecer e pronto, não é você ficar pensando naquilo o tempo todo que vai deixar de acontecer. Então, eu percebo isso, sabe? Ontem até atendi uma paciente e falei isso para ela. O temperamento dela, inclusive a gente pode fazer live sobre temperamento depois, que eu acho muito interessante. O Uhum, temperamento dela é o temperamento melancólico. E o melancólico, ele é muito pensante. Ele é muito criativo, sabe? Tanto colérico quanto melancólico, eles são criativos, eles são resoludores de problema, né? Principalmente o colérico. Mas o melancólico, ele é criativo. Então, o que ele deveria gastar a energia dele? Vai ler, vai aprender um instrumento, vai pintar, sabe? Vai escrever poesia, poema, vai escrever um livro, vai ler a Bíblia, logicamente, acima de tudo, né? Vai fazer devocional, mas às vezes fica pensando demais. Pensa demais, o melancólico ele pensa demais. Então ele lembra o que a mãe dele falou lá há 30 anos atrás, a surra que o pai deu há 40 anos atrás. Meu Deus, já se passaram mais de quase 15 mil dias e ele ainda está naquele pensamento. Então, ele tem que ocupar a mente dele, porque ele pensa demais, com aquilo que vai dar um bom fruto e não uma coisa ruim, obviamente. Mas o que mais gera, que eu tenho reparado em pacientes, o que mais gera, né, numa mente vazia são as paranoias. A pessoa pensa demais, então ela fabrica pensamentos que a gente não sabe que são, se são reais ou não. A pessoa olhou sim. pra você, tá falando mal de mim, ó lá. Ih, tô cochichando, ai meu Deus, tô falando de mim. Ah, deve ser porque aquele dia, não sei o quê. Aí já vem uma série de pensamentos, uma série de coisas que não vão agregar em nada, pelo contrário, só vai atrapalhar. Então, se você é um ser muito pensante, porque todos nós somos seres pensantes, mas se você é um ser muito pensante, então procura pensar aquilo que é bom, porque senão a sua mente vai focar como mecanismo de defesa, tá, gente? Até a sua mente como mecanismo de defesa, ela vai focar nas coisas ruins e vai criar paranoias aí para poder se proteger.
Concorda, Andréia? Muito. Tanto é que as pessoas que começam a vir com problemas de depressão, síndrome do pânico, para a gente estar atendendo, isso é uma das coisas que acontece muito. Até mesmo pessoas é, com transtornos. Então, assim, tem pessoas que chegam, ela, ela deixou tanto espaço na mente dela vazio, que tudo para ela tem aquele, como se diz, me ajuda aí, de estar sendo perseguida. Eu esqueci como que fala a palavra. De estar sendo, Paranoia. de todo mundo estar perseguindo, todo mundo estar falando, todo mundo estar olhando, né? Às vezes, como você disse mesmo, às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente não sabe realmente o que é verdade e o que não é que a pessoa está falando, porque ela acredita tanto que aquilo está acontecendo, que para ela é uma realidade, né? Então, assim, todo mundo persegue, todo mundo fala mal, todo mundo está dando risada, todo mundo está cochichando. Então, ela tem aquela a mania de perseguição. Aham. Mania de perseguição, isso que eu ia dizer. Mania de perseguição. Aí começa a ter o medo porque acha que se sair vai acontecer algum mal, alguém vai fazer um mal. Aí pode ver que a pessoa que está sendo do pânico, ela não consegue nem sair de casa porque ela tem medo. Quando ela sai, ela vê o medo em tudo, vê medo nas pessoas, vê medo na rua, vê medo nos carros, vê medo em tudo. Passam mal, elas começam a sentir mal-estar, começam a dar vontade de dar tontura, às vezes sente vontade de desmaiar. Então, por quê? De tanto que alimentou a mente com medo, com coisas ruins, alimentando com pensamentos ruins, acabou ficando dessa forma. E eram pessoas que eram normais, assim como eu e você, como com quem está assistindo, pessoas que viviam uma vida normal. Hoje, às vezes, vive uma vida dentro de casa, porque não consegue se socializar mais. Então, de tanto que foi preenchendo com coisas não boas, né? Pensamentos negativos, redes sociais, tudo nós falamos aqui, e acabou dando transtorno até mesmo ao síndrome do pânico, ansiedade, né? O medo, a depressão, e vai levando a tudo isso também, né, Priscila? Sim. Tem um salmo que eu gosto muito, que ele fala mais ou menos nessa pegada aí mesmo que a gente está conversando, né? É o Salmo 101, o verso 3. Ele diz assim: Não porei coisa má diante dos meus olhos. Olha só esse trecho aqui. Talvez esse seja um grande problema, né? Por exemplo, tem gente que assiste jornal o dia inteiro, gente. Tem gente que assiste jornal, igual você falou, só falta a TV sangrar, né? Sair sangue pela TV. É só desgraça, é só coisa ruim. Aí a pessoa leva aquilo, ela fica apavorada com tudo, já fica fabricando pensamentos que são ruins, né? Já vira aí uma oficina do diabo. Aí só lê notícia de política o dia inteiro na internet. Só discute com todo mundo sobre política na internet. Então, só coisas que não vão agregar em nada à vida dela. Só ocupa a mente dela com esse tipo de conteúdo pesado que não traz paz, né? Pelo contrário, são coisas más para nós. E é óbvio que o resultado vai ser o quê? Eu vou ser uma pessoa carregada, uma pessoa nervosa, estressada. Eu vou ser uma pessoa que vou ter medo do futuro, medo de tudo. Então, quando a gente fala até da questão de oficina do diabo, é exatamente isso. O diabo se aproveita e faz o que ele quer. Faz você perder a sua paz, faz você não querer ter comunhão mais com as pessoas, faz você brigar, você querer discutir com as pessoas. Então, é necessário a gente alimentar a nossa alma, alimentar o nosso coração de coisas boas, de coisas sensatas. Então, Priscila, mas eu não gosto de assistir isso. Gente, vai ver vídeo de cachorrinho, se for o caso. Vai ver vídeo de gatinho, mas cuidado com aquilo que você traz, né? Cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você assiste. Então, saber, como que eu posso dizer assim, é ter discernimento. É exatamente isso, é ter discernimento. Vai fazer bem? Falar com fulano vai fazer bem? Assistir tal coisa vai me fazer bem? Tocar em tal assunto vai me fazer bem? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, até mesmo no começo foi dito aí, pornografia. Se é uma pessoa que tem dificuldade, então não mexe no celular. Simples.
Então, exatamente faz ao contrário. Vai ocupar sua mente com aquilo que é oposto àquela fraqueza que você tem. Aí você vai ficar mais forte, né? Entrou mais algumas pessoas aqui, deixa eu só dar um oi aqui. Entrou a Gisele Dornelles, Gledson Ferreira, Sabrina, é, Brechó da Elaine, e a Carlene e Fabi também. Gente, muito boa tarde para vocês. A paz do Senhor para vocês também que chegaram aí agora. E nós estamos falando aí para quem chegou depois sobre mente vazia ou oficina do diabo, né, Andréia? Sim, sim. O Pri, eu estava até pensando aqui também, porque é um assunto assim que a gente começa a pensar, começa a vir as coisas na mente da gente, né? Que nem você estava falando de reportagem. Eu parei de assistir reportagem. Às vezes eu assisto, olha, não é todos os domingos, eu assisto Domingo Espetacular para saber um pouco a notícia do mundo, porque a gente às vezes tem fio no nosso estudo, no nosso trabalho, a gente não tem tempo nem de saber o que está acontecendo, né? Ah, Então a gente chega da igreja, às vezes a gente vai assistir, nem sempre a gente assiste. obrigada. Porque antes, o que estava acontecendo? Eu assistia o jornal, né, notícias, e assim, principalmente, não é só a Globo, viu, gente? Tem outros canais que são, meu Deus do céu, se a gente ficar um pouquinho ali, parece que vai pingar sangue mesmo. É só Sensacionalista. notícia ruim, só notícia ruim. Fica falando. Aí a gente começa a ouvir esse noticiário, tipo feminicídio, tipo estupro, tipo abuso de criança, tipo assassinato. Se você começar a alimentar a sua mente só com esse tipo de notícia, você vai ter o síndrome do pânico. Vai ter o síndrome do pânico. Por quê? Você não vai confiar mais nem no seu marido. Você vive uma vida até maravilhosa com o marido. Você vai começar a ter medo até do marido. Vai ter medo de quem está ao seu redor. Verdade. De tanto que você ouve. Quanto mais você vai ouvindo, mais você vai alimentando aquilo dentro de você. Então, eu falei assim, e eu comecei a sentir mal em casa quando eu ouvia, né, atrocidades com criança. Eu falei assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de ficar alimentando minha mente com esse noticiário aí, não quero saber mais de ouvir isso, não. Parei, Priscila, porque eu tava ficando até mal. Tava ficando até mal, para falar a verdade. Eu sentia uma coisa ruim, eu sentia uma ansiedade. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, não quero isso para mim, não. E parei de assistir. Comecei a assistir mais. Hoje eu tenho tempo, mas antigamente, quando eu tinha um pouco mais de tempo, hoje eu não tenho nem quase tempo. Comecei a assistir mais podcasts evangélicos que falam sobre a Bíblia. Comecei a ouvir testemunho, louvores, pregação. Minha filha, aquilo lá, ó, a minha mente preencheu com essas coisas que, nossa, graças a Deus, foi ótimo. É uma sensação muito boa que a gente sente. Às vezes a gente está até desanimado, você ouve um podcast, você ouve uma pregação, um louvor, te anima, te dá ânimo, te dá vida. Tem uns louvores que a gente ouve mesmo aí, nossa, às vezes eu já acordo pensando no louvor, porque o louvor ele traz alívio para a nossa alma, ele traz alegria para a nossa alma. O meu esposo mesmo, pastor Elson, quando teve Covid, na época do Covid, você pode ver que o noticiário só falava do Covid, do Covid. Que gente foi entubada, tem gente que foi morta, pessoas que estavam com falta de ar, pessoas que iam para a UTI, já entubava, já morria. O que estava na nossa mente? Pegou Covid, internou, entubou, morreu. Não era isso que a gente pensava? De tanto que falava, era o que a gente pensava. O que aconteceu? Nós pegamos Covid lá em Campinas, foi uma fase bem ruim da nossa vida. Bem ruim mesmo, passamos por um momento bem difíceis, né? E o meu esposo chegou a ser internado. Ele ser internado, e quando ele foi internado, Priscila, ele ficou irreconhecível. Por quê? Na mente dele, ele ia ser internado e ele ia morrer. Na mente dele era isso que passava. A minha filha falava assim, mãe, o pai, eu não estou reconhecendo o pai. O pai não tem força nem para expulsar esse mal, esse vírus, né? Eu não estou reconhecendo o pai. E realmente, quando ele foi internado, no dia a gente ficou o dia inteiro lá no hospital, até ele ser transferido lá para o quarto, que ele foi internado, ele ficava assim parado,
Ele quase não falava, eu também não tinha nem força quase para falar, e eu também não. E ele só falou assim para mim, antes de ser internado, eu queria te falar muitas coisas, só que eu não consigo. Então, assim, quando ele viu que realmente, ele falou assim, agora não tem mais jeito para mim, na mente dele, não tem mais jeito para mim. Aí eu falava assim para ele, não, fique em paz, vai dar tudo certo, né? Deus está conosco. A igreja entrou em oração, nós entramos em oração, e quando ele entrou naquele hospital, Priscila, e eles falaram assim, ó, pode despedir, é daí que você deixa ele e volta para trás. Você só vai esperar para a gente dar a roupa dele. Nós entramos, deixamos ele lá, que ele nos abraçou, uma cena terrível, uma cena muito, muito triste. E ele entrou para dentro. Ainda ele conseguia ficar com o celular, graças a Deus, porque ele não foi direto para a UTI. E quando eu ligava para ele, os 2 primeiros dias, aquele semblante triste, caído, e assim, tipo, mal e com oxigênio no nariz. Ele estava com oxigênio. Um pouquinho mais, ele ia ser entubado. Os médicos falaram assim, ó, se não melhorar, você vai ser entubado. E aí a igreja entrou em oração, nós entramos em oração, e numa daquela noite lá, ele conseguiu orar ao Senhor e falar assim, e repreendeu o espírito da morte. Você está repreendido o espírito da morte, aqui quem reina é Jesus. Ele conseguiu. E no outro dia, graças a Deus, ele estava bem, e foi ficando melhor e foi liberado para casa. Para a glória de Deus, ele está vivo até hoje, graças a Deus, né? Vai Nasceu de continuar novo indo por ali, muito tempo. por muito tempo. Mas quando ele chegou em casa, ele não queria ouvir noticiário. Ele não queria ouvir nada. Porque aquele noticiário que ele ouvia ficou na mente dele, que ele, quando ele passou mal e precisou ser internado, que ele ia ser internado. Se ele fosse entubado, ele ia morrer. Olha como que é sério. Ali até tem o versículo ali, né? Que em Provérbios diz 23:7. Como o homem pensa ser em sua alma, assim ele é. Se ele ficar pensando que ele vai morrer, vai Sim. morrer. E aí em casa, o que que ele fazia? Ele começou a assistir coisas de comédia. Ele começou a assistir Os Trapalhões, ele começou a assistir sobre o mundo animal, ele começou a assistir, tipo, essas pegadinhas, coisas de dar risada, sabe? Para quê? Para esquecer o que ele estava passando, para esquecer o que ele passou no hospital. Porque ele falou assim: não quero saber mais nenhuma notícia, não me fala nada de notícia para mim. Saiu traumatizado do hospital de tanta notícia ruim que ele ouviu. Então, olha como que é sério. E aquelas notícias vai para a mente. Se for para o coração e a pessoa realmente firmar aquilo, realmente vai acontecer. Vai acontecer. Sim. Tem uma história que conta, eu não vou lembrar de cabeça agora 100%, mas é uma história que a gente usa muito na questão da psicologia sobre essa história. Teve um rapaz que ele ficou trancado dentro de se não me engano, de um frigorífico, né? E, por exemplo, deve ter sido um final de semana, esqueceram ele lá, só iam chegar no outro dia, mais ou menos isso, né? E ele ficou então trancado dentro desse frigorífico. Só que o frigorífico estava desligado. Olha só que história interessante. Tava desligado, mas ele passou a noite inteira lá, né? E ele faleceu. Quando foi no outro dia, que eles abriram, foram encontrar ele lá, ele estava com os pulmões congelados. Ele Meu morreu de Deus. hipotermia. Ele não sabia que estava desligado. Ele deve ter imaginado que estava ligado. E isso fez, né? Lógico, ele pode ter morrido por, né? Também a falta de ar ali e tal, mas isso contribuiu e contribuiu muito. Então a causa da morte dele foi literalmente como se tivesse com a câmara ligada. Por quê? Porque ele achou que estava ligado. Então, olha como o psicológico da gente atua, né? Então, aquilo que a Sim, gente fica, né, colocando, vai refletir no seu corpo, na sua vida e principalmente na sua vida espiritual também. Chegou mais algumas outras pessoas aqui. Chegou a Suzimara. Suzimara, beijo, Suzy, minha paciente. Chegou Estúdio de Beleza Maravilhas. Chegou o Fábio. Fábio, beijo, Fábio. Meu esposo, tá, gente? Fábio. Tá. Como a gente tá falando sobre essa questão de mente vazia e oficina do diabo, a gente tem que lembrar também na questão das crianças, né?
Criança com a mente vazia, criança que não vai para a escola ou vai para a escola, mas fica o dia inteiro só assistindo desenho, principalmente muitos desenhos que não prestam, a maioria hoje em dia, gente, dá para contar nos dedos os desenhos que dão para ser aproveitados, né? Que faz algum efeito de bom, e não ao contrário, né? YouTube. Então, isso que a criança vai consumindo durante o dia é até pior do que a gente, muito pior, porque a criança ela tem algo chamado neuroplasticidade. Neuroplasticidade, a criança não, todo ser humano, mas a criança ela tem muito maior a neuroplasticidade, que é a capacidade de absorver o ambiente, é a capacidade de aprendizado. Então, quando essa criança ela fica consumindo só aquilo que não é bom, só aquilo que não presta, a mente dela também vai ser ocupada de coisas ruins e pior ainda, ela vai crescer um ser humano sobrecarregado, um ser humano que vai ter crenças ruins, crenças que vão fazer mal para ela. Então, por exemplo, tem uma novelinha que meu filho adora e a gente tem que pegar no pé dele direto para ele não assistir, né? Eu esqueci o nome agora. Então, ele nem assiste mais por causa disso, que a gente pegou no pé dele. Mas é uma novelinha que tem algumas crianças que elas planejam mal contra outras crianças. Olha, vê se pode uma coisa dessa. Coisa horrível. E ele gostava, só que não por causa disso, Carinha né? de anjo, não é? Não. É brasileira, só que eu não lembro qual que é o nome agora. É uma. Ah, eu não lembro. Não é muito antiga, não. É de uns 3 anos para trás, aí por aí, do SBT mesmo. Às vezes eu falo da Globo, né? Eu falo do SBT também. Então, e essa novelinha, e a gente, quando a gente percebeu, a gente, não, você não vai assistir mais isso aí, não. Por quê? Eu falei, não, as crianças estão tramando contra as outras crianças, criança com inveja, sabe? Já é feio passar isso para adulto. Agora, para criança, o adulto ser assim, ou a criança ser assim, da novela, pior ainda. Então, o que que isso vai passar na mente dessa criança? O que que ela vai absorver? Então, vamos trocar, vamos colocar, né, aí, 3 palavrinhas, né? Vamos colocar aí um conteúdo aí que agregue alguma coisa na vida dessa criança. Né? Vamos colocar alguma coisa que não vá prejudicar a infância dela, nem tampouco a vida adulta dela. Porque é exatamente o que a gente está falando. A nossa mente ela tem que se alimentar de coisas boas. Porque se ela não tiver o alimento adequado, assim como o nosso corpo, gente. Você vai sobreviver só de fritura? Você vai Não. viver só de. Não dá de salgadinho? Só de chocolate? Não. Então, se a gente não se alimenta de coisas boas, a nossa saúde ela vai sentir. É a mesma coisa. Se eu não alimento a minha mente com coisas boas, em algum momento isso vai, né? Vai vir à tona aí, vai prejudicar a minha vida e a vida de outras pessoas também. Sim. E outro exemplo, né, Pri? Eu até podia ter separado, só que eu não lembrei. Mas tem até uns estudos sobre isso também. Uma pessoa que ela descobre que ela tá com câncer. Se ela ficar, eu tenho igual o exemplo do meu esposo aqui agora. Se ela ficar falando assim, nossa, eu vou morrer, eu tô com câncer, eu vou morrer, ela vai morrer logo. Sim, Porque ela tá preenchendo a mente dela com morte. Ah, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ela tá sim, afirmando. Agora, se ela falar assim, eu vou lutar, eu vou viver, eu vou ser curada, né? Eu vou passar dessa, eu vou sair dessa. Você pode ver quantas pessoas, a gente conhece várias pessoas, para dar exemplo aqui, de que venceu um câncer agressivo, um câncer agressivo. Mas por quê? Porque parou de alimentar a mente com as coisas ruins, com a doença. Começou a alimentar com a cura, começou a alimentar, preencher com a cura, com a libertação do mal, começou a preencher com coisas boas, com vida, com vida. Eu vou viver, eu vou ser curado, eu vou sair desta, né? Pode passar o que for ali, matar ali, ou não, eu vou conseguir, eu vou vencer. E a pessoa passa e vence. Então, ela consegue superar, mas aquela que se entrega e começa realmente, ai, fulano morreu assim, outro morreu assim, ai, eu vou morrer também. Vai morrer também. Então, aqui, só para a gente sim, estar encerrando, eu quero aqui fechar a minha parte aqui, que fala, né, a mente como campo de batalha, em Efésios 6:12, porque não lutamos contra carne e sangue, né? Então, a gente pode estar refletindo nesse versículo de Coríntios também, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O diabo não entra pela porta, ele entra pelo pensamento não vigiado. Mente vazia vezes mente renovada. Então vamos lá. Mente vazia, o que ela pode causar? Ansiedade,
culpa, medos, fantasias, autossabotagem, pensamentos destrutivos. Mente renovada. Romanos 12, 2, transformados pela renovação da vossa mente. Então, o que que ela produz? Ela produz discernimento, paz, clareza, autodomínio, saúde emocional. Então, olha só, mente vazia e a mente renovada, o que que ela pode nos trazer, né? Então, vamos ficar com a mente renovada, que produz discernimento, paz, clareza, autodomínio, saúde emocional. O equilíbrio importante, né, é que a gente precisa passar também para as pessoas com cuidados extremos, né? Não é reprimir emoções, não é negar sofrimento, espiritualizar doenças emocionais. É reconhecer emoções, é tratar feridas, alinhar mente com fé e responsabilidade emocional. É o que a gente precisa estar fazendo. Então, o Salmo 139, né, em 23, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deus não tem medo da nossa mente, Ele quer curá-la. Então, que nós possamos ficar com essa palavra, né, em Salmos também 119, 105, nós possamos orar, fazer uma oração consciente, podemos ter bons conteúdos, um propósito e rotinas, né, e o autoconhecimento e cura emocional, que nós possamos, se precisar, buscar ajuda, né, senão a gente está com a mente preenchida de um monte de coisas ruins, procura ajuda. Às vezes você está precisando e não sabe. Procura uma terapia, procura um psiquiatra se for necessário, né? Então, tem várias alternativas hoje em dia que pode estar nos ajudando para também preencher a nossa mente com coisas boas. Olha, eu não consigo, eu estou só com pensamento negativo, só pensamentos ruins, que a mente vazia também, ela pode trazer pensamentos suicidas, ela pode trazer pensamentos que não vai trazer prejuízo para a vida da pessoa, e nós não queremos isso. Então, tá assim, não consegue, tá com uma mente renovada, procure ajuda, procure um pastor também, o espiritual é muito importante, né, Priscila? A gente devemos também acentuar isso, porque Jesus, ele está aqui para preencher a nossa mente para que ela seja renovada com coisas boas. Então, procure um pastor, uma pessoa de confiança, né? Peça oração, peça ajuda, procura um terapeuta, procura uma ajuda médica, que vai ser alternativas para a pessoa que está nessa situação sair dessa, onde tem ajuda, ajuda tem cura, né? Onde nós buscamos cuidados, nós vamos ser sarados, nós vamos ser curados. Então, depende da gente também. Olha, eu não estou bem, vou correr lá, eu preciso de ajuda, eu preciso de tratamento, eu preciso de cura. É verdade. Voltando àquele versículo que a gente falou logo no começo, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu Guarde coração, o porque seu dele coração. procede a fonte da vida. Voltando a falar, gente, reforçar, principalmente para quem chegou depois. Quando a Bíblia fala de coração, ela não fala coração carne apenas, ela fala de coração emoções, ela fala de coração mente e alma. Ou seja, ela liga o seu emocional, né, com a sua alma, com a sua mente. Olha como, né, como que isso faz sentido. Outra coisa, não tem como eu ter saúde espiritual se eu não tiver uma boa saúde emocional. Está ligado. Então, que a gente possa cuidar melhor da nossa saúde emocional para que a nossa saúde espiritual, né, esteja saudável. Eu tive uma paciente, pastora, que ela desconfiava que o marido dela era narcisista, né? Aí Hum, ela começou a estudar sobre o assunto. Aí eu comecei a atender ela, a gente começou a trabalhar, só que era 24 horas por dia ela vendo coisas sobre narcisista. Ela começou a ficar paranoica, sabe? E ela uhum, começou a achar que todo mundo era narcisista. sim, Então, e é óbvio, como a gente até fez live sobre esse assunto, né? Todos nós temos características, né, narcísicas. Todos nós, tá, gente? Só que o narcisista é uma coisa, ter característica é outra. E ela começou a ver característica em todo mundo, ela começou a ficar apavorada. Então, olha só, tá vendo? Voltando, né, como a gente já falou. Tá com problema no casamento? Não vai ficar vendo vídeo sobre problema de casamento. Tem problema com o pai, com mãe, de mágoa? Não vai ficar vendo problemas de pai e mãe.
né? Vai produzir alguma coisa boa. Não procure colocar na sua mente, nos seus olhos, aquilo que você passou para ficar lamentando e ruminando. Procure solução. Não procure problema. Procure solução. Poxa, meu casamento tá assim, assim, assado. Aí eu vou ver vídeo que fala mal do marido, fala mal da mulher. Não, vai ver vídeo que te ajude, então, como eu já falei, a melhorar, que te dê a solução pro problema. Porque quanto mais você focar no problema, quanto mais você ocupar a sua mente com porcaria, com coisa ruim, pior vai ser. Porque quando a gente fala de mente vazia, não é uma mente vazia 100%, até porque não tem como ter uma mente vazia 100%, né? Quando a gente fala de mente vazia, a gente está falando de futilidades, de coisas que não são boas para ocupar a mente. Porque tem até quando a gente faz meditação, muita gente acha que quem está meditando esvaziou a mente, né? Não está pensando em nada. Não tem como, tá? Nem na meditação, você não pensar em nada. O que acontece é que você vai focar em coisas que realmente importam na meditação. Então, você vai se concentrar, né? Você vai ter uma boa saúde ali, mental, uma boa saúde física. Meditação não tem nada a ver, tá? Com religião, gente, tá? Meditação é saúde. A neurociência já comprovou isso. Pessoas que meditam são mais inteligentes, são mais resolvedores de problemas. Pessoas que meditam têm uma saúde emocional, espiritual e física melhor. Então, a meditação ela é necessária. Tanto que a Bíblia fala para a gente fazer o quê? Meditar na palavra do Senhor. Então, Uhum. medita quer dizer o quê? Concentre-se naquilo que realmente importa. É isso que quer dizer meditação. Concentre-se naquilo que realmente importa. Ocupe a sua mente com aquilo que importa. De preferência, com a palavra do Senhor. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Assim a sua mente vai estar ocupada por coisas boas, coisas corretas, coisas eficazes e não vão dar lugar ao inimigo. Não vai ser uma oficina do diabo. Né, pastora? Muito Sim, bem. sim. Nós estamos encaminhando para o final. Vou só deixar algumas frases aqui rapidinho, tá? Aqui, ó, que diz assim que pode ter toda a diferença e ter a ver com isso aí que a gente tá falando, tá? Mente vazia não é descanso, é vulnerabilidade. Quem não governa a mente é governado por ela. Pensamentos não tratados se tornam prisões emocionais. Saúde espiritual sem saúde mental vira peso. Fé não é negar emoções, é aprender a lidar com elas. Então, ocupe a sua mente, o seu tempo com aquilo que realmente presta, gente. Em nome de Jesus. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você pensar em coisas que realmente prestam, e de preferência que sejam coisas relacionadas a Deus, menos terapia você vai precisar, tá? Mais pobre a gente vai ficar. Misericórdia, repreendido. Mas menos você vai ter problemas na sua vida, certo? Tem uma frase aqui Vamos, também, Pri. pode falar Ó, o aí. Vamos problema lá. não é a mente vazia, é quem ocupa o espaço quando ela fica vazia. Deus não quer Misericórdia. apenas libertar a sua mente, ele quer habitá-la. Olha só que Ó, frase poderosa. Em Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. A mente que está cheia de Deus não é dominada pelo medo, nem pelo passado, nem pelas mentiras. Ela é guardada, renovada e fortalecida. glória a Deus. Gente, você que chegou depois, ou até tá desde o começo, que se interessou em assistir o filme Mente Vazia, ou melhor, apaga. O Oficina. nome é o nome da live, Mente Vazia, Oficina do Diabo. Você que se interessou em assistir o filme Oficina do Diabo, é só manda uma mensagem no direct aqui pra gente, tá? No perfil do Pod mesmo. Manda lá, quero filme, coisa do tipo. Aí eu vou tá sugerindo para você aí, tá? Uma forma aí bem eficaz de estar assistindo o filme, certo? Porque você não acha esse filme em qualquer lugar. E eu tenho certeza que a sua mente vai se abrir você assistindo esse filme, gente, tá? Vai mudar muitos conceitos aí. É um filme que deveria ser passado nas igrejas, ser feito dia de cinema, assim, né? Pra gente poder tá aí entendendo e absorvendo. Outro filme que eu deixo aqui de coisa também, de sugestão, é o Nefários. Tá? O Nefários. É um filme também que a pessoa desocupada, o inimigo entrou, fez morada e fez o que quis ali. É um filme bem pesado mesmo, em termos
de entendimento, não passa cena ruim nem nada, pelo contrário, o filme basicamente todo o filme é ali, é uma entrevista, é o psiquiatra entrevistando um preso, e esse preso ali ele vai contar coisas, ele vai revelar ali atrocidades que o inimigo na mente dele acabou sugerindo e ele acabou cometendo. Então, é muito bom mesmo também. É outro filme também que se você quiser assistir, pode chamar lá no nosso direct que eu dou um jeitinho lá de você assistir, tá bom, gente? Bom, Andréia, ficamos por aqui. Adorei estar mais uma sexta-feira aí com você. Muito Espero bom, que você tenha muito bom. gostado também. Gente, quero agradecer a todos que estão. Gente, compartilhe essas lives, nos ajude aí, né? Compartilhe a live, curte, faz comentário. Tem até um negocinho no Instagram lá que você clica no quadradinho lá, aquilo lá também ajuda a gente bastante. Eu esqueci como que fala aquele Reposta? quadrado. É isso. Eu acho que é reposta, né? Acho que deve Clica lá ser em mesmo. cima, nos ajude aí. E também no YouTube, né, Pri? Depois você fala lá o link do YouTube, para o pessoal também acessar, se inscrever também e compartilhar. No YouTube dá para assistir até na televisão, né? Você compartilha do celular, é até mais fácil para assistir. Então, nos ajudem aí, compartilhe. E um bom final de semana para vocês. Preencha essa mente aí com coisas boas, com filmes bons, filmes que vão edificar a sua alma, né? Tem vários filmes aí que tem mensagens boas. Então, assista um filme de comédia, de dar risada, né? Faça a leitura bíblica, faça o seu momento de oração e vão adorar a Deus nos dias de culto, preencher a sua mente, alimentar a sua alma, o seu corpo com a palavra do Senhor. Então, aqui é o que eu deixo para vocês aí nesse fim de podcast, né? Já passamos um minutinho. Hoje nós estamos em vários compromissos, mas paramos aqui para trazer essas informações para vocês. Deus abençoe. Paz do Senhor. Obrigada, mais uma sexta. Deus abençoe nossas vidas aí, né? Amém, gente? Tá aí ó, o endereço da igreja da pastora Andréia. Se você quiser estar fazendo uma visita, hoje é dia de culto, né? Tem aí a pastora da Andréia, tem a minha congregação também, que fica ali em São Vicente, com o pastor Rosalvo. Não tem falta de igreja para se ir no mundo. Isso é uma coisa que a gente não vai poder, né? Justificar é exatamente, eu não tinha com que de bom alimentar a minha mente. Mentira, você tem sim. Tem sim, tá? Então, vamos aí colocar coisas boas na nossa mente, nos nossos pensamentos e guardar o nosso coração, porque se você não guarda o seu coração, alguém pode tomar ele, né? Pode tomar a sua mente aí, invadir aí, e você fica aí produzindo coisas que não são boas tanto para você quanto para o próximo. Tá bom, pessoal? Gente, Ô, nosso Pri, YouTube também é Pode Terapia com Café. Oi. lembrando que agora de domingo são 3 cultos na nossa igreja Novo Horizonte. 9 horas da manhã, escola bíblica, 17 horas culto. Esse domingo é culto do amigo. E 19 horas culto também, 17 e 19. Aí, tá vendo? Não tem falta de chance, ó, de oportunidade. Se tá com a mente vazia aí, está com ócio, é porque quer. Porque igreja tem, palavra tem. Priscila, mas eu tenho problema de saúde, ué. O YouTube tá aí, cheio de pregação, né? Cheio de curso para você fazer. A internet tá cheia de curso pra gente fazer, pra gente ocupar a nossa mente. Ia falar alguma coisa, pastora? Só lembrando, você falando, está cheio de pregações, mas procuram pessoas que Ah, são, sim. prega realmente a A palavra, uma palavra, palavra verdadeira, né? Existem exatamente. algumas aí que não é bom comer, É. não. Não é bom se alimentar, não. Então, antes de assistir, verifique a fonte. Tem muito oba-oba, infelizmente, né? Então, vai ouvir aquilo, não é aquilo que você quer ouvir, vai procurar ouvir aquilo que o Senhor quer que você ouça. Daí você vai saber entender aí muito bem. Gente, mais uma vez, lá no YouTube, pode Terapia com Café, nosso canal, tá? Quando você digitar lá, é o primeiro que aparece lá, pode Terapia com Café. As nossas lives ficam gravadas aqui e muitas lives são reapresentadas lá também, tá? Você que esteve conosco aí, muito obrigada, bom final de semana, Deus abençoe a sua vida. E bora que bora, tá bom? Deus abençoe. Tchau, pastora. Fica com Deus. Tchau, Bom Deus fim de semana também. abençoe. Deus abençoe, em Obrigada. nome de Jesus. Tchau. Amém, você também.